Olá, eu sou o Lucas do primeiro C e hoje eu irei entrevistar uma pessoa que revolucionou a época do Renascimento. Vos apresento Galileu Galilei. Olá, Lucas. É um prazer ter essa oportunidade de poder falar com você. Incrível. Enfim, o que é o Renascentismo para o senhor Galileu? Bem, na minha visão, o Renascimento foi um tempo na história da Europa quando as pessoas começaram a olhar de novo para ideias antigas, como dos gregos e romanos, a da Roma antiga. Elas formaram a ser criativas e inteligentes e aprendem a saber muitas coisas diferentes, como arte, ciência e literatura. Isso fez com que muitas coisas boas acontecessem naquela época. Me conte um pouco da sua história. Bem, resumindo a minha história, eu nasci em 1564, no dia 15 de fevereiro. Eu nasci na Itália, lá na cidade de Pisa. Na minha infância, eu tinha uma dúvida. Quando eu era jovem, eu tinha uma dúvida: se eu treinava para ser padre ou se virava médico na área da medicina. Meu pai me deu conselhos para participar na medicina. Então, eu fui na Universidade de Pisa quando tinha 17 anos, estudando para ser um bom professor. Estudando bem, eu percebi que a matemática é bem mais interessante que medicina. Eu dei aula de matemática, física e astronomia, algo que eu realmente me interessei. E com astronomia, eu fui a primeira pessoa a apontar um telescópio para o céu. Não fui eu que criei, mas eu aperfeiçoei. E bem, pode-se dizer que eu tinha meio que uma rixa com Aristóteles, porque muitas coisas que ele acreditava, eu sabia que não era verdade. Igual que a Terra era o centro, eu sabia que não era o centro. Falou que a Lua é uma esfera limpa, reta, e eu sabia que era diferente. E quando apontei a primeira vez para os céus, eu vi que a minha tese estava certa. Eu vi as orelhas de Saturno, eu vi as luas de Júpiter e assim eu consegui provar que a minha tese estava correta. Porque afinal, quem acreditar que a Lua é uma esfera lisa e perfeita? A história teve várias coisas interessantes, por isso eu queria te perguntar, quais foram as principais influências que te levaram a se interessar pela ciência? Eu me interessei pela ciência pelo simples fato de eu ter estudado sobre várias coisas, matemática, física e química até. Com isso, quando eu percebi que eu poderia fazer algo, provar algo, eu pensei, por que não? Como você descreveria a importância do telescópio em suas descobertas astronômicas? Leitura de um. O telescópio foi feito por outra pessoa. Eu, com a minha inteligência, consegui meio que aperfeiçoar ele para enxergar os céus. E com isso eu consegui ver a lua, que igual algumas pessoas diziam, né? Ela era esférica e com uma superfície plana. Com isso, eu vi que ela não era assim. Eu olhei para Saturno e Júpiter e vi as luas de Júpiter. Então, pode ser que o telescópio foi meio que um engate para mim saber que minha tese estava correta. Como o senhor lidou com as acusações da heresia por causa de suas ideias científicas? Eu fico extremamente chateado. Eu não sou herói. Tudo que eu fiz foi tentando provar o correto. Porque a igreja vai falar que a igreja não queria saber se estava certo para passar ensinamentos. O Papa tentou me silenciar, mas depois da morte dele, eu consegui pelo menos fazer um livro. Mas mesmo assim, eu fui silenciado e fui condenado. Me fizeram até assinar
um livro falando que eu não assinar um papel falando que eu não iria mais falar sobre minha tese que eu sabia que estava correta. Com isso, no final, na minha velhice, me deixaram numa prisão domiciliar. Eu fiquei lá sem poder publicar, mas mesmo assim eu consegui mostrar as minhas ideias. E eu fico feliz por depois saber que pessoas estudaram a minha teoria e aprofundaram ela e fizeram com que ela seja verdadeira. É claro, eu vou falar uma que eu fiz várias vezes: a queda de corpos. Então, basicamente, Aristóteles dizia que uma coisa com uma massa, que é um peso maior, faria que descesse mais rápido do que uma com peso menor. E eu, para provar a minha hipótese, subi até a Torre de Pisa e de lá mesmo joguei duas esferas no tempo igual, assim fazendo a queda delas e ver quem chegar primeiro. E bem, Qual você acredita que seja o legado duradouro de suas contribuições pela ciência? quem chegou. Bem, o meu legado é que eu fiz com que as pessoas entendessem que você tem que ter persistência. E com minhas ideias eu ajudei que Isaac Newton tenha meio que uma base. Pode-se dizer que ele se inspirou em mim. O que ele fez também foi magnífico, mas o que eu fiz foi contra todo mundo. Eu poderia ter morrido na fogueira, mas ainda assim eu pensei que eu deveria mostrar que estava correto. Porque assim as pessoas vão saber que você tem que persistir se você está realmente certo. Eu escrevi todas as minhas ideias porque eu sabia que um dia alguém iria publicar elas e as pessoas iriam aprender. Pois bem, foi um prazer te conhecer. Obrigado pela entrevista. Eu também agradeço por vocês aprenderem sobre mais de mim e eu poder ter a oportunidade de contar minha história.